Sabe, existe uma experiência pela qual absolutamente todo mundo vai passar em algum momento da vida, e mesmo assim a gente raramente está preparado para ela. Hoje, o nosso mergulho é em uma das dinâmicas mais universais e intensamente humanas que existem. Os processos de perda, a dor que vem junto e, o mais importante, como a gente consegue reintegrar a vida depois de uma ruptura emocional daquelas. É uma análise fascinante sobre a mecânica oculta da nossa mente. E para começar indo direto ao ponto, pensem um pouco nessa frase. O luto é o amor que continua existindo. Quando um laço muito forte se rompe, o que dói não é só a ausência física. O verdadeiro choque é que todo aquele amor gigantesco que a gente sentia continua ali, intacto. Mas de repente, ele simplesmente perde o endereço. Ele fica sem ter para onde ir. Tudo que foi vivido, todas as expectativas, ficam apenas pairando no ar. Então, a nossa primeira grande etapa aqui é entender as bases. O que é o luto, afinal de contas? Olha só, a palavra-chave que muda completamente o jogo é processo. A sociedade costuma tratar o luto quase como uma doença, algo que precisa ser medicado ou consertado o mais rápido possível para a pessoa voltar ao normal. Mas não é nada disso. É um processo supernatural da nossa mente tentando se reorganizar emocionalmente. E o pulo do gato é que a intensidade dessa dor não é medida apenas pelo que foi perdido fisicamente, mas pelo significado que aquele laço tinha. É por isso que duas pessoas passam pela mesmíssima perda e reagem de jeitos completamente diferentes. O significado interno é único para cada um. Isso cria uma bifurcação enorme na forma como a gente lida com a dor. De um lado, a gente tem a perda processada, onde as emoções encontram espaço para respirar, florescer e, eventualmente, se organizar. Do outro, temos um perigo silencioso, a perda reprimida. Imagina só aquelas situações de infância com frases do tipo engole o choro ou precisamos ser fortes. A pessoa simplesmente não elabora nada. E a grande regra de ouro da psicologia é: o que a gente reprime não some. Mais cedo ou mais tarde, isso volta como uma ansiedade sufocante, uma tristeza que parece não ter motivo ou até um bloqueio total para se conectar com novas pessoas. E é exatamente isso que nos leva à nossa segunda parte, o inconsciente e a dor. Por que, na prática, a perda dói de forma tão esmagadora? Bom, a nossa mente tem uma resistência absurda contra o desapego. O inconsciente simplesmente se recusa a aceitar o fim de cara. Ele continua buscando ativamente aquela presença, quase como se estivesse tentando manter o mundo exatamente como era antes. É por isso que é super comum sentir que a pessoa está por perto, escutar a voz dela no corredor ou sonhar com ela o tempo todo. É a nossa mente lutando literalmente para não soltar o laço. E para travar essa batalha épica, o inconsciente puxa algumas ferramentas pesadas que a gente chama de mecanismos de defesa. A gente tem a negação, aquele clássico, não, isso não está acontecendo, a raiva que age como um escudo para bloquear a tristeza profunda, a barganha, aquela tentativa desesperada de negociar com o universo para reverter os fatos, e o isolamento. Tudo isso é perfeitamente natural e esperado no começo. O verdadeiro problema acontece quando a gente estaciona nesses mecanismos. Ficar preso aí congela o vínculo no tempo e trava completamente a vida de quem ficou. Uma metáfora incrível para entender isso é a da ferida. O luto saudável não tem nada a ver com esquecer a pessoa ou a situação. É como limpar um machucado feio. Dói demais, na hora que você joga o remédio, arde muito, mas é isso que garante que vai cicatrizar direito. Já o luto complicado, a fuga da dor, é como colocar um curativo por cima da ferida suja e fingir que nada aconteceu. O que acontece depois? Infecciona e se torna uma infecção emocional tóxica e silenciosa. Avançando agora para a terceira parte da nossa exploração. Como é que essa batalha inconsciente vira impactos e prisões psicológicas no dia a dia? Quando a gente olha de perto, o luto toma conta do ser humano por inteiro. Nas emoções, rola uma mistura caótica de tristeza, raiva e culpa. E um detalhe vital aqui: reparem na palavra alívio. Muita gente carrega uma culpa esmagadora por sentir alívio, principalmente depois de ver alguém sofrendo por muito tempo com uma doença. Mas nós somos seres complexos. A dor avassaladora e o alívio podem coexistir perfeitamente, sem que um anule o outro. Nos comportamentos, a energia vai a zero. E no corpo físico, o impacto é super real. Cansaço que não passa com o sono, insônia, falta de apetite, até dores musculares. O sistema inteiro entra em pane. Agora, se essa dor não for devidamente limpa, como a gente falou antes, ela vira uma verdadeira armadilha mental. Começam a surgir padrões que aprisionam a pessoa. Tem a culpa constante do "e se eu tivesse feito diferente?". Tem um apego tão rígido ao passado que o presente perde a graça.
Surge um medo paralisante de perder de novo, o que impede a pessoa de criar novos vínculos. E o mais chocante de todos, a autossabotagem. A pessoa não se permite dar uma risada, não se permite ser feliz, como se estivesse cumprindo uma lealdade invisível a quem se foi. Isso dita o rumo de relações inteiras. É por isso que a gente vê tanta gente adulta caminhando pela vida com o freio de mão puxado. Pessoas que amam com medo, que mantêm todo mundo a uma certa distância de segurança, ou que simplesmente sentem um vazio absurdo de propósito. Na maioria das vezes, elas acham que são quebradas ou insensíveis, quando na verdade estão apenas presas aos ecos de um adeus que nunca foi dito direito. Mas vamos lá porque chegamos à quarta etapa, que é a mais animadora de todas, o caminho da integração. O primeiro grande passo para a cura é jogar luz em cima da dor, através de um processo de conscientização bem franco. Primeiro, a gente precisa reconhecer a dor sem pressa, sem aquela cobrança de já devia ter superado. Depois, fazer perguntas difíceis. O que foi realmente perdido aqui? Qual era o significado desse laço para mim? E prestem muita atenção nesta pergunta. Faltou uma despedida real? Quando não existe um marco físico do adeus, como não poder ir a um velório, por exemplo, o nosso inconsciente literalmente senta numa sala de espera emocional, esperando por um desfecho que nunca vai chegar sozinho. E aqui entra a parte prática da coisa. Não existe fórmula mágica, mas existe movimento. Passo 1. Permitir sentir. Chorar não é falhar. Chorar é a válvula de escape do corpo liberando pressão. Passo 2. Expressar essa dor. Um exercício fantástico é pegar papel e caneta e escrever uma carta gigante com tudo, mas tudo mesmo que não foi dito. E o passo 3. Criar rituais de despedida. Pode ser acender uma vela, plantar uma flor, fazer uma viagem simbólica. A nossa mente adora rituais. Ela precisa desses sinais claros para entender que um capítulo fechou e que é hora de reorganizar o espaço interno. E para amarrar essa ideia de cura saudável, tem uma história muito antiga lá do rei Davi que é fenomenal. Quando ele perdeu um filho, a história conta que ele se jogou no chão, chorou, rasgou as roupas, vivenciou o fundo do poço da dor, sem filtros. Mas logo depois, ele se levantou, lavou o rosto, comeu e voltou a viver e a liderar. Ele esqueceu o filho? Lógico que não. O que ele fez foi integrar a dor. O luto bem resolvido não pede para a gente apagar o amor. Ele pede que aquela perda colossal passe a fazer parte da nossa história enquanto a gente continua caminhando. E isso nos deixa com uma reflexão final que muda a nossa perspectiva sobre tudo. A dor de uma grande perda um dia desaparece completamente? Ou será que, na verdade, a gente apenas desenvolve a habilidade de carregar esse amor imenso de um jeito novo? A grande beleza da resiliência é perceber que a saudade não é o fim da linha. A saudade é só a prova inegável de que algo extraordinário passou pela nossa vida. E quando a gente dá um novo contorno a essa memória, a gente se liberta para finalmente viver o agora. Foi um prazer enorme explorar esse tema com profundidade por aqui. Bueno, meu nome é Christian. Sou Paulo Sabino. Escrevendo fica Jung no. Eu nasci em Portugal. Eu sou psicóloga. E eu sou professora. Tenho 21 anos. 4 children. I have a beautiful wife. Tenho um filho de 4. E um neto. I was married, I guess, 2 years ago. Venho da capital da Viena. Je suis venue pour l'amour, par amour. Ela é minha alegria. Minha alegria. Papai, isso. Meu pai era incrível, cara. Parecia com ele, assim, os olhos. It was like his baby. I miss my mom. I really miss him. Fazia uma tortura de cosquinha em mim. Curtia a vida muito, ele gostava muito daquilo. You know, it's better to celebrate now while she's alive. Minha mãe, assim, foi maior guia, assim. O que uniu a gente sempre foi o amor. E aí, resolvemos casar. Esse hijo vai jogar comigo. Eu vou ensinar a jogar a pelota. Olha, né, sai de casa de manhã, tá tudo bem. Aí minha tia ligou pedindo pra eu ir correndo. E quando foi 11 horas, chega meu tio, meu irmão, um primo, lá em casa e fala: senta aqui que a gente precisa conversar.
E eu vi minha mãe dar um grito. E aí eu desci correndo pra ela. Mas na hora nunca acho que cai a ficha realmente, assim. Desculpa que eu não consigo falar direito. Ay, tu hijo está muerto. ¿Cómo? Si yo lo vi ahora. On est complètement abattu, quoi. On sait pas quoi faire. It was awful. Como tu te prends une baffe, quoi. Me dava a sensação de que a qualquer momento ele poderia entrar pela porta. Llegó. Buen día y buenas noches. Y se fue. Y me dejó solo. O que eu quero dizer no fundo do coração, um dia a gente vai estar juntos. Eu sei que eu sou a pessoa que mais ama ele no mundo. Que ele também me amava. Que ele me ama.